Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso OKR Definitivo da Amo de Trabalho. Nessa aula, a gente vai ver várias dicas para definição de resultado-chave. Vamos lá? Então, para lembrar, o que são resultados-chave, né? Eles são os critérios de sucesso do nosso objetivo. Ou seja, é a forma que a gente vai ver se a gente está no caminho certo. O objetivo do resultado-chave é justamente responder a seguinte pergunta, né? Como sei que estou chegando lá? Então, são os resultados-chave, ou os KRs, né? Que vão indicar se a gente está progredindo na busca pelo nosso objetivo. Então, o que resulte, né, ele mostra como você está progredindo em relação ao seu objetivo, e ele serve aqui, né, utilizando uma metáfora, como uma placa de sinalização, né, que vai mostrar para você a distância que você está, né, de chegar no teu destino. Tá legal? E os resultados-chave, eles têm alguns critérios aqui que são importantes que a gente utilize na hora que a gente está definindo os resultados-chave dos nossos objetivos, tá? Então, todos eles precisam ser quantitativos, tá? Isso é obrigatório, ou seja, você tem que poder representar ele através de um número, tá? Eles têm que ser métricas KPIs, ou seja, né, eles devem ser, né, indicadores importantes de performance. A gente vai ter uma aula só comparando os KPIs com os OKRs, mas a ideia é que a gente consiga utilizar os dois juntos, tá bom? Os resultados-chave têm que ser desafiadores, né? Eles têm que ser um stretch goal, mas eles não podem ser impossíveis, tá? Porque senão a gente vai mais desanimar do que fazer com que as pessoas evoluam, né? Ou mudem talvez a forma de trabalho. E eles também têm que ser smart, né? Específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporal. A gente também tem uma aula só comparando OKRs e objetivos smart, né? Mas a ideia também, assim como os KPIs, é que a gente consiga utilizar os três juntos. Tá? Isso que é o legal da metodologia OKR, tá? Ela possui uma estrutura que se encaixa perfeitamente, né, com a utilização tanto dos KPIs quanto das metas de SMART, tá? E os resultados-chave, eles servem justamente para isso, para a gente entender se a gente está no caminho certo. Uma dica importante aqui, os resultados-chave, eles devem descrever resultados e não atividades, tá? Então, quando a gente utiliza, por exemplo, palavras como consultar, ajudar, analisar, participar, criar, gerar, desenvolver, né? A gente está dando uma ideia de que é alguma coisa que a gente precisa fazer. Tá? E não é essa a ideia do resultado-chave. O resultado-chave, ele tem que ser um KPI, né? Ele tem que ser um indicador, né, importante de medição para você entender se você está alcançando o objetivo ou não. Tá? Então, eles não podem ser atividades, eles têm que trazer para você a ideia daquilo que você atingiu com as atividades que foram realizadas. Tá? Outras dicas importantes aqui, tá? Determine cerca de 3 resultados-chave por objetivo, tá? Isso aqui é uma boa prática, na verdade, assim, você poderia determinar de 1 a 5, tá? Você pode colocar de 1 a 5. Minha dica, tá? Utilize 3, por quê? 1 é muito pouco, né? Às vezes, um resultado-chave ali você pode até te enganar, porque você pode achar que você está indo na direção certa, mas se esse resultado-chave ele não for extremamente preciso, você pode acabar tendo uma ideia errada, tá? E 5 eu acredito que é muito indicador para você ter que fazer o acompanhamento, coletar. Então 3 é o ideal, desde que, claro, esses 3 eles realmente sejam importantes, né, na busca pelo objetivo, eles representem aquilo que você está buscando, que você consiga olhar para eles e entender se você está no caminho certo ou não. Então, os resultados-chave, eles expressam marcos mensuráveis, né, que, se alcançados, avançam diretamente em relação ao objetivo. Que foi o que eu falei. Então, você tem que utilizar esses key results, né, os resultados-chave,
como uma forma de você enxergar se você está na direção certa. Ou seja, você sabe que se aquele indicador te mostrar que você está indo bem, significa que o teu objetivo está mais próximo, tá? E com relação aos stretch goals, né, que a gente sempre fala das metas audaciosas aqui, quando você está definindo um que resulte, sim, você precisa entender que você tem que ser, ao mesmo tempo que você é desafiador, você também tem que tomar cuidado, né, para não trazer uma coisa impossível. Tá? Então aqui ele precisa ser desafiador o suficiente para ser um pouco desconfortável. Tá? Então a pessoa que a equipe vai olhar para ele e vai pensar assim, eu vou ter que, né, talvez evoluir em alguma coisa aqui para conseguir atingir esse resultado-chave. Né? Então seria mais ou menos essa a ideia. Então agora eu queria trazer um objetivo aqui com alguns resultados-chave para a gente entender um pouquinho melhor, né, como que funciona o conjunto todo, né, do OKR. Então vamos imaginar aqui que eu tenho um objetivo que é estabelecer um valor claro para os leitores como um provedor de conteúdo relevante e de qualidade. Isso é uma coisa que é importante para a minha empresa. Como que eu vou saber, então, que eu estou alcançando esse objetivo, certo? Eu defini 3 resultados-chave aqui. Tá? O primeiro seria aumentar a média de visitas no site em 100%. Por quê? Se eu conseguir, né, dobrar a média de visitas no site, significa que realmente as pessoas estão gostando do meu conteúdo, certo? Porém, aqui é importante ressaltar o seguinte, imagine que eu estou usando só esse resultado-chave. O que pode acontecer? Tá? Alguma situação pode ocorrer de eu conseguir aumentar essa média, né, duplicar ela, no caso, aumentar em 100%, mas isso pode não significar que eu estou trazendo um conteúdo relevante de qualidade, por exemplo. Vamos imaginar que eu fiz uma promoção, né, no site durante o mês todo e eu paguei, né, para essa promoção e, obviamente, eu vou ter um aumento ali da média de visitas, tá? Mas isso não significou que eu realmente, o conteúdo que eu estou gerando é um conteúdo relevante de qualidade. Então, para garantir isso, eu adicionei mais 2 resultados-chave aqui. O primeiro seria atingir um NPS de 75%, né, que é uma forma de ter certeza de que quem está, né, obtendo esse conteúdo está gostando e indica, né, que seria o Net Promoter Score. E, para garantir ainda mais, né, um terceiro resultado-chave que define que esse aumento de tráfego orgânico tem que ser feito em 80%, né? Ou seja, 80% tem que ser um aumento via tráfego orgânico. Então, aqui eu já estou garantindo muito mais de que o conteúdo que eu estou criando é relevante e de qualidade, tá? Então, perceba que em nenhum momento aqui, né, do OKR, seja no objetivo ou nos resultados-chave, eu citei o que eu vou precisar fazer para atingir o objetivo, tá? Isso é muito importante. Não são atividades. A forma com que eu vou atingir esses resultados-chave vai ser definido depois por quem realmente vai fazer o trabalho, né? Ou seja, as equipes ali na hora de elaborar o plano tático delas, tá? E aqui então algumas atividades, né, que eu poderia ter durante essa semana, por exemplo, para atingir esses resultados-chave aqui. Poderia ser, por exemplo, escrever um novo post para o blog, né? Eu poderia criar um conteúdo muito bom assim que está sendo falado bastante ali, que vai trazer, né, um engajamento bom. Eu poderia realizar algumas postagens interessantes nas mídias sociais, né? Ou poderia promover o meu conteúdo também. Então todas essas aqui seriam atividades que eu poderia fazer essa semana com relação a esses resultados-chave aqui, né, para tentar alcançar essas metas que foram definidas. Vamos ver mais 2 exemplos aqui então, tá? No primeiro exemplo aqui, o meu objetivo seria então invadir a América Latina, tá? Esse seria o meu objetivo. Como que eu vou saber então que eu estou invadindo de fato a América Latina? Criei 3 resultados-chave aqui, tá? O primeiro deles, crescer 15% em número de clientes, tá? Aí a gente vai se perguntar de novo, tá? Mas esse indicador aqui sozinho ele indica que eu estou invadindo a América Latina? Depende, né? Se esse número de clientes aqui for geral, pode ser que você tenha crescido e não tenha sido na América Latina, né? Então, a sugestão aqui seria usar outros
resultado-chave para me garantir, né, que eu estou no caminho certo. Então, um segundo aqui poderia ser o seguinte: atingir uma receita mensal de 8 milhões. Tá? Ainda assim, com esses dois resultados-chave, perceba que pode ser que eu não esteja invadindo a América Latina ainda. Né? Eu posso estar crescendo o número de clientes, posso estar aumentando minha receita, mas pode não ser na América Latina. Então, adicionamos mais um resultado-chave aqui, que seria o terceiro, que seria ter vendas para a América Latina de pelo menos 5 milhões. Tá? Então, aqui eu estou garantindo que eu vou realmente estar crescendo e vou estar, ao mesmo tempo, né, crescendo na América Latina como um todo. Tá legal? Outro objetivo meu aqui poderia ser uma empresa exponencial, tá? Que seria um objetivo bem audacioso. Como que eu poderia ter alguns resultados-chave aqui que me diriam se eu estou no caminho certo? Vamos lá. Então, o primeiro seria alcançar 9 milhões de faturamento. Tá? Eu acredito que seria um valor bom assim, para me dizer que eu estou me tornando uma empresa exponencial. Um segundo poderia ser atingir 8 vezes de escalabilidade em clientes, né? Ou seja, ter uma escalabilidade de clientes muito grande, né? Numa velocidade muito grande. E um terceiro resultado-chave aqui poderia ser conquistar 70%, né? Ter 70% do share de mercado. Então, isso me indicaria que eu estou realmente rumo a me tornar uma empresa exponencial no meu setor. Tá legal? Então, esses dois exemplos aqui seria para a gente entender como que funciona essa relação dos resultados-chave com o objetivo, né, e como que a gente pode criar alguns resultados-chave que sejam realmente relevantes aqui. Então, quando a gente está definindo o resultado-chave, existem 4 tipos principais aqui de resultado-chave que a gente pode criar. Tá? Eu queria comentar um pouquinho rapidamente aqui sobre cada um deles. Então, eu tenho o tipo de resultado-chave que seria de resultado ou valor, né? Que são aqueles que são construídos usando métricas então, que agregam valor para o negócio, como, por exemplo, ter 300 mil usuários no sistema. Tá? Eu posso ter um que resulte mais focado na qualidade, que serviria então para ver se eu estou melhorando algum processo. Né? Por exemplo, ter no máximo 2 bugs por código, né? Se eu sou de uma equipe de desenvolvimento de software, por exemplo. Tá? Eu poderia ter um resultado-chave aqui de eficiência, né? Focado mais na eficiência, que poderia estar tentando, por exemplo, verificar se eu estou melhorando, né, a eficiência utilizando o mesmo tempo, né, e a mesma quantidade de recursos. Né? Se eu estou executando o meu processo de uma melhor forma com o mesmo número de pessoas, né, e o mesmo tempo. E um exemplo aqui poderia ser, então, né, resolver 100% dos bugs em até um dia. Né? Seria um indicador aqui que eu estou de eficiência, no caso, né? Estou mais eficiente. E, finalmente, um que resulte do tipo milestone, né? Que é aquele que mede o cumprimento de entregas, né? de projeto ou atividades essenciais, né? Para o progresso da empresa. Então, um exemplo aqui seria lançar um novo dashboard. Tá? Esses tipos de resultado-chave aqui, do tipo milestone, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não confundir eles com tarefas, né? Com atividades. Então, perceba aqui que eu usei um exemplo, lançar uma nova dashboard. Né? Pode ser um exemplo aqui de resultado-chave. Tá? Ou seja, eu vou ou não atingir essa meta, né? Só que tem que tomar cuidado aqui para a gente não definir uma atividade, né? Uma tarefa e sim um marco. Tá? Então, tomar um pouco de cuidado nessa hora. Um dos erros mais comuns, então, que eu vejo, né, e que eu mesmo cometi quando comecei a trabalhar com a metodologia foi confundir um pouco, então, os resultados-chave com tarefas e atividades, né? E é importante a gente deixar claro, novamente, assim, então, que um resultado-chave não é algo que a gente produz, e sim o resultado disso, né? O resultado de uma atividade, de uma tarefa que foi executada, ou de várias, no caso, né? E é muito comum mesmo, assim, que nos ciclos iniciais, principalmente as equipes, né, a gente e as equipes e tal, elas confundam isso e comecem a criar uma lista de tarefas ao invés de indicadores-chave de performance, digamos assim, né? E os OKRs, eles promovem uma cultura focada no desempenho, né, e não em atividades. E os resultados-chave, ao mesmo tempo, eles servem para a gente entender se a gente está atingindo esse sucesso, né, o sucesso que a gente busca ou não.
E quando a gente utiliza atividades, e a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso quando, na aula de OKR versus metas tradicionais, tá? Ou goals, né? Metas, que às vezes a gente acredita que cumprindo todas as tarefas a gente vai estar atingindo o objetivo. E na maioria das vezes não é isso que acontece. As atividades em si, elas não indicam que a gente está de fato atingindo, indo de encontro ao nosso objetivo, né? Muitas situações a gente acaba se perdendo no meio de tarefas ali que não vão agregar valor para aquilo que a gente está buscando, tá? E a metodologia OKR, ela foca muito nisso, tá? Nessa questão de trazer o foco, né, no desempenho e naquilo que você precisa alcançar para atingir o teu objetivo. Então a última dica com relação a isso aqui seria para garantir resultados de alto impacto, né, foque no propósito final e não nos meios para se chegar lá, ou seja, não nas atividades, nas tarefas, e sim no propósito final. Com relação aqui ao atingimento, né, como que a gente sabe se a gente está atingindo, como que a gente faz para entender se os resultados-chave, né, estão levando a gente para o objetivo. Então, o ponto ideal aqui para os OKRs, quando a gente está falando em OKRs, né, seria uma pontuação entre 60% e 70%, um atingimento, digamos assim, né, entre 60% e 70%. Porque a gente está, novamente, aqui falando das stretch goals, né, dos objetivos ambiciosos, das moonshots, né, que a metodologia OKR traz, né, que seriam aqueles objetivos muito audaciosos, tá? Então, quando a gente trabalha com eles realmente, o sucesso é entre 60% e 70%, porque a gente realmente já está trazendo um resultado-chave que é muito audacioso, né? E que a gente considera que, mesmo não alcançando ele, a gente vai ter um excelente progresso, né? Justamente porque ele é extremamente audacioso, né? Então, quando você tem uma pontuação mais baixa do que 60% ou 70%, isso pode significar, né, que a organização ela não está alcançando o suficiente, tá? E quando você tem pontuações mais altas que isso, também pode significar que as metas que estão sendo definidas, elas não são audaciosas o suficiente, tá? Pelo menos com relação à metodologia OKRs, tá? Então, quando a gente está falando sobre essa metodologia, a gente fala muito sobre essa questão de buscar inovação, né? De sair da zona de conforto, de buscar metas audaciosas, de ter às vezes que se reinventar, de reinventar a forma como a gente mesmo trabalha para alcançar essas metas. E quando a gente está fazendo isso, quando a gente está enfrentando desafios, buscando a inovação, a gente está sempre ali renovando conceitos, né? A gente está tendo que fazer isso. E isso acaba gerando um ciclo de aprendizado constante ali para as equipes, para os colaboradores, não só com relação à parte técnica, mas também a forma de trabalho, tá? A forma de gestão, a forma de liderança como um todo. Então, para atingir, assim, para utilizar uma performance bacana assim, na metodologia, de acordo com aquilo que ela prega e tal, das metas audaciosas, a recomendação é a seguinte, tá? 100%, então, né, quando a gente atinge 100% do objetivo, né, do OKR, significa que... o que significaria, né? Que seria quase impossível de ser alcançado, ou seja, o 100% é o que a gente busca, mas ao mesmo tempo sabendo que a gente não vai conseguir chegar lá. A gente vai tentar chegar o mais próximo possível. Tá? Quando isso ocorre, significa que a gente está realmente trabalhando com metas audaciosas. Tá? E 70%, então, como eu mencionei, entre 60% e 70% ali, é aquilo que a gente está considerando como sucesso já. Se a gente conseguir atingir esse percentual, a gente já deu um passo grande e considerável em relação ao objetivo. Tá? Então, o 70% ali é o que a gente realmente quer alcançar, né, quando a gente está falando de meta desafiadora, mas alcançável. Quando a gente chega ali nos 40%, 50%, significa que teve um certo progresso, mas não o suficiente, tá? Por mais que a gente entenda que houve progresso, a metodologia coloca que é um progresso pequeno, né? Um progresso baixo, que não deve ser realmente considerado. E menos que isso, obviamente, né, 10%, 0%, não houve um progresso realmente, né, com relação ao objetivo. E esse grading, né, quando a gente está realmente fazendo uma pontuação final ali do objetivo, né, e dos resultados-chave, isso tem que ser um processo simples.
como que isso funciona então, tá? No final de cada trimestre, então, né, os key results eles vão ser medidos, né, vão ser pontuados, né, digamos assim, com base nos resultados que a gente teve ali das atividades que foram feitas, né, durante o trimestre e tal, e numa escala de 0 a 1 ou de 0 a 100%. Tá? Aí algumas empresas, né, como a Google, por exemplo, elas costumam utilizar de 0 a 1 para fazer essa medição. Eu prefiro utilizar de 0 a 100%. Eu acho que fica mais claro para nós que já estamos acostumados, né, a utilizar percentual. Tá? Mas funciona basicamente da mesma forma. Tá? Eles são medidos então nessa escala de 0 a 1 ou de 0 a 100%, onde o 1 ou 100% seria o stretch goal, né? E o 0,6 e 0,7 ou 60% e 70% é o resultado esperado, como eu já comentei. E abaixo de 40% ou 0,4 significa que a gente teve um problema de desempenho nesse resultado-chave. Tá? E para obter a nota final do OKR, então, a ideia é fazer uma média simples de todos os resultados-chaves, né, que a gente colocou ali. E não é necessário que cada resultado-chave tenha um peso diferente para o objetivo, né, para a nota final do objetivo, porque isso só vai complicar mais. Então, a gente leva a crer ali que quando a gente está criando os resultados-chave, a gente está levando em consideração que eles são realmente chave, né, são KPIs. Então, fazendo a média desses KPIs, você tem o resultado do teu objetivo ali, do teu OKR final. Então, né, como eu mencionei, basta fazer essa média, não é necessário ter um peso diferente para cada key result, porque isso vai complicar o processo. Tá? Aqui tem uma imagem então daquela apresentação que o próprio Rick Klaus utilizou, né, que foi do John Doerr, quando ele apresentou lá para a Google a metodologia. Né? Perceba que ele realmente utiliza ali para pontuação uma escala de 0 a 1. Tá? Então, como que ele faz? Né? Cada key result é classificado, né? E você pode utilizar uma média aproximada, né, para classificar o objetivo. Veja ali que os key results dele ali tiveram uma pontuação 1, 0.3, 0.7 e 0.8, né, que deu uma média de 0.7. Tá? Então, às vezes a gente pode utilizar também uma questão de aproximação. Tá? Por exemplo, né, em muitas situações você vai ter que ponderar, né? Nem todas as situações ali você tem que atingir ou não. Por exemplo, se você tem ali lançar uma nova campanha de marketing, né? Se o key result for 0 ou 1, vai ser fácil de você entender, porque é um key result baseado em milestone, né? Que a gente comentou que é um marco. Então eu vou saber que eu lancei ou não essa campanha. Mas, por exemplo, se o resultado-chave for lançar 6 novos recursos, né, e apenas 3 novos recursos forem lançados, né, a pontuação então seria 0.5. Tá? Ou seja, algumas situações pode ser que você queira trabalhar essa questão de entender um pouquinho melhor o resultado. Não é uma ciência, mas é importante ser honesto para ser consistente com o processo de classificação. Eu prefiro utilizar tudo automático, tá? Simplesmente jogando o resultado o valor, né, do resultado-chave, a medição, o KPI, e fazer uma média simples ali para me trazer o resultado do objetivo. Tá? E para essa aula então de dicas com relação à criação de resultados-chave seria isso. Tá? Espero que você tenha gostado das dicas, do conteúdo, e um grande abraço, até a próxima aula.